Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão, à nossa leitura sobre o livro do Gênesis, nosso 21º encontro. E vamos trabalhar a questão de Caim e Abel. Mas eu gostaria de ler uma pequena parte do texto, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7. Diz o texto do Gênesis: o homem se uniu a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim. E disse: adquiri um homem com a ajuda de Javé. Depois ela também deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim cultivava o solo. Depois de algum tempo, Caim apresentou produtos do solo como oferta a Javé. Abel, por sua vez, ofereceu os primogênitos e a gordura do seu rebanho. Javé gostou de Abel e de sua oferta, e não gostou de Caim e da oferta dele. Caim ficou então muito enfurecido e andava de cabeça baixa. E Javé disse a Caim: por que você está enfurecido e anda de cabeça baixa? Se você agisse bem, andaria com a cabeça erguida. Mas se você não age bem, o pecado está junto à porta, como fera acuada espreitando você. Então nós vamos refletir. Esta passagem se divide em 3 partes. O ato é a oferta de Caim, a oferta de Abel. Este é o ato. O modo que se faz o ato, então, o modo que se faz o ato, nós vemos que Caim, apresentou produtos do solo como oferta a Javé. Este é o ato. E Abel, por sua vez, ofereceu os primogênitos e a gordura do seu rebanho. Esse é o ato. E depois, o pensamento, a intenção que se tem. Caim teve um pensamento ao fazer a oferta, Abel teve um pensamento a fazer a oferta. Os 3 elementos são fundamentais, não pode faltar. Eles não podem faltar. Então vamos ver, que não é suficiente o ato em si, só o fato de oferecer a oferta. Então, não bastava Caim oferecer, os produtos do solo, isto é, a oferta em si, nem mesmo Abel oferecer os primogênitos da gordura. Não trata só isso. Então, não é suficiente o ato em si, oferecer a oferta. Mas é necessário embelezar o ato, isto é, o modo que se faz, e honrar o ato, isto é, o pensamento, a intenção que se tem no ato que se faz. Então, é o modo de se fazer uma coisa. O modo de se fazer uma coisa tem uma intenção, e a intenção é fazer bem o ato. E a consequência de honrar o ato é que Deus gostou da oferta de Abel, mas não gostou da oferta de Caim, e nem de Caim. Tem gente que diz o contrário. Quem embelezar o ato
em honrar o ato não é importante. Então, não é o fato de você oferecer o que você tem, né? Então, você não precisa preocupar com a qualidade daquilo que você oferta, embelezar o ato, nem honrar o ato. Isto é o pensamento, a intenção que se tem daquilo que faz, né? Então eles dizem, aqui não é importante. O que importa mesmo é o pensamento que tem dentro, a intenção realizada. Eu quero ofertar, eu oferto. Mas o problema é, se eu vou ofertar, eu tenho que ofertar o melhor. Porque não é a intenção só, o pensamento da oferta. É o pensamento de fazer oferta e fazer bem. Mas tem gente que acha que só o fato de ofertar, é só o ato de pensar, né, que tem dentro da intenção realizada que vale. Eles dizem, o importante não é a oferta. Você pode dar qualquer coisa. Mas o importante é o pensamento que está atrás da oferta. Então, eu sou bem intencionado, então eu vou dar aquilo que eu quero, né? Não me importando sobre a qualidade daquilo que eu estou ofertando, nem a forma como eu estou fazendo. O importante é que se pense em ofertar e que tenha um pensamento no presente na hora de ofertar. Então, quer dizer, esse aqui, ele reduz o sentido da oferta. Então, eu posso ofertar qualquer coisa, pronto, né? E isso é suficiente. Mas não é, né? Não é. O modo de fazê-lo, eles afirmam, não importa. A Deus, eles dizem, não importa o modo de fazer. O importante é fazer e ofertar qualquer coisa. Pensar que a Deus importa o modo de fazer significa reduzir Deus em proporção humana. Como é que aí já tem a manipulação? Porque o ser humano acha que é suficiente simplesmente o pensar, né? E a atitude da intenção, ela é suficiente para ser acolhida por Deus. Então eles afirmam, Deus não precisa de presentes. O importante é o pensamento que está por detrás, a intenção. Às vezes, o pessoal até fala, no céu, né, tem pessoas de boas intenções, né? Tem muitas pessoas de boas intenções, mas sempre ofertam não melhor. Eles dizem, o importante é o ato em si, a oferta. Se ela é boa ou má, se é de qualidade ou não, não importa. Que por detrás da oferta existe um pensamento profundo. Então, eu quero ofertar aquilo, mesmo que seja de má qualidade, mas se eu quero ofertar, isto vale. Então, isso aqui já é uma deturpação do fato de ofertar. Deus precisa de coração, as pessoas afirmam. E aí se perde o sentido mais profundo da oferta. Quem não quer fazer isto, oferta, né? Então, né, coloca a sua intencionalidade de não querer fazer isso, a fazer a oferta. O não embelezar o ato, isto é, procurar o melhor, ofertar o melhor, e não honrar o ato, isto é, dar, né, no caso aqui, né, o modo que se faz, o ato, o modo que se faz, então o modo que se faz se embeleza o ato, não é? Então, isso significa sinal de preguiça, de não ter interesse daquilo que se está fazendo. Posso dizer que Deus não precisa disto, né? Pode ser um pensamento profundo,
Mas não se deve enganar com esta profundidade. Mas essa questão mostra um pouco interesse do ato que se está fazendo. Então, vou oferecer a Deus qualquer coisa. E acha que com isso ele está justificado. Quem pensa assim é uma pessoa que perdeu o sentido da oferta. Porque, na verdade, a aparência externa do que fazemos indica aquilo que nós temos por dentro. O empenho que realizamos, nossa ação, é sinal daquilo que temos por dentro. A escolha que nós fazemos é sinal de importância que dou ao ato daquilo que faço. Caim foi o primeiro a ter a ideia. Não é importante dar a melhor coisa. Caim, que simplesmente foi o primeiro a inventar esse negócio da oferta a Deus. Caim, então, neste momento, né, ele pensa o seguinte: ele tem a ideia de ofertar, mas, né, não se preocupe em oferecer a melhor coisa. Né? Então, Caim tem a ideia, mas para ele não é importante dar a melhor coisa. A exterioridade da oferta, porque ele não oferece a melhor coisa, é sinal de vazio. Né? Na exterioridade, no fundo, ela por si só, uma oferta sem sentido, não tem nada. Caim pensa numa relação, né? De uma relação com a divindade. O que é importante não é o modo de realizar a ação, né? Mas o pensamento que se tem, o significado que se dá, a intenção. Esse é o pensamento de Caim. Então ele vai oferecer, não o melhor, qualquer coisa. Existem outras interpretações para essa passagem, que vamos refletir agora. A pergunta que Deus faz: por que você está furioso? E por que anda de cabeça baixa? Deus, ao aceitar Abel e sua oferta, e ao negar a Caim e também sua oferta, há uma reação no sentimento de rejeição que nós encontramos em Caim, né? Então, essa oferta, né, diz que Caim ficou enfurecido e andava de cabeça baixa. Então, por que você está furioso, diz Deus? E por que anda de cabeça baixa? Caim oferece, então, o sacrifício. É o primeiro, não foi Abel que inventou o sacrifício, foi Caim. É o primeiro a oferecer. E essa primeira oferta não foi aceita, o sacrifício da parte de Deus. Então, ele tem motivo de estar enfurecido. Ele teve a ideia, ele ofereceu, não foi aceito, então, né, a consequência é que ele então começou a andar de cabeça baixa, né, e enfurecido. A resposta de Javé diz: se você agiu bem, né, no ofertar, você andaria de cabeça erguida. Mas se você não agiu bem, o pecado está junto à porta. Se Caim está de cabeça baixa, ele vai poder levantar a cabeça. Não é? Isto é, descobrir o valor daquilo que ele ofertou e o significado daquilo que ele ofertou. Não só a boa vontade, mas também o sentido que se faz da boa vontade.
Agora, Caim está de cabeça baixa, mas Javé vai lembrá-lo, você pode levantar a cabeça, se fizer o bem. É o que o texto diz. Javé disse, por que você está enfurecido e anda de cabeça baixa? Se você agisse bem, andaria com a cabeça erguida. Mas se você não age bem, o pecado está junto à porta. Então, nós vamos ver, né, que se Caim está de cabeça baixa, poderá levantá-la, se fizer o bem. Se não fizer o bem, o pecado estará à porta, mostrando aqui a tendência do mal no ser humano. Existe uma escolha para fazer o bem, existe uma escolha para fazer o mal. Se for o bem, a cabeça fica erguida. Se for o mal, a cabeça fica de cabeça baixa, ele abaixa a cabeça. Haverá o desejo de pecar, mas você pode dominá-lo. Será que você pode dominá-la? Dois conceitos. Aqui nós vemos a ideia do livre-arbítrio e a ideia de fazer o bem para se levantar. Deus então diz a Caim, não se deve enfurecer, porque você pode remediar a situação. Pois o que se deve mesmo é fazer o bem. Não se deve enfurecer, se deve então remediar. Quer dizer, melhorar a forma do ato, melhorar a intenção do ato, melhorar aquilo que se oferece. Né? Então, ele deve remediar aquela realidade. Neste verso, tem a força, nos mostra a força da tendência ao mal. A presença da tendência do ser humano ao mal. Se ele não faz o bem, o pecado está à porta. É essa disposição para o bem que vence o pecado, que faz o ser humano não andar de cabeça baixa, mas andar de cabeça erguida. Por que Caim teve tanta coisa positiva e depois mata o seu irmão? Ele inventou a oferta, mas o grande problema é que ele ofereceu qualquer coisa. Ele não se preocupou com o ato, a oferta, com a oferta em si mesmo, a intenção da oferta, né? Ele não se preocupou com essas coisas. Ele estava preocupado mais, né? Ele não preocupou com o ato, ele não se preocupou com o modo que se faz, ele só dava valor ao pensamento que se faz. Então, podemos ofertar qualquer coisa, né? Então, existe uma escolha para fazer o bem, existe uma escolha para fazer o mal. Se for o bem, a cabeça fica erguida. Se for o mal, a cabeça fica baixa. Haverá o desejo de pecar, mas você pode dominá-lo. Então, diante desses dois conceitos, entre o livre-arbítrio e a ideia de fazer o bem, né, quer dizer, você pode remediar aquilo que você não fez bem. Então, o que você deve é fazer o bem. Não se deve enfurecer, então se deve remediar. Neste verso, tem a força então da tendência ao mal, a presença dessa tendência do ser humano ao mal. Se ele não faz o bem, o pecado está à porta. Por que Caim, que teve tanta coisa positiva, depois mata seu irmão? Nós já falamos todas essas questões. A resposta é que no homem tem tudo. No homem tem luz, no ser humano tem trevas. Está dentro dele. Após o pecado, ele perdeu a lucidez e ele traz a luz e as trevas dentro de si.
não só a luz e as trevas distintas do dia e da noite, que são distintas e são detectáveis, mas o homem agora traz luz e trevas para dentro de si. A capacidade de ordem e a capacidade do caos dentro de si. No homem existe uma luz extraordinária, a luz de Deus na alma do ser humano. Dentro do homem existe a luz divina, mas dentro do homem tem trevas, trevas escuras, profundas. Para combater as trevas, basta acender uma luz. Um pouco de luz expulsa uma parte das trevas. O bem e o ato de fazer o bem expulsa uma grande quantidade de mal. E a luz pode afastar as trevas. Eu não devo combater as trevas. É interessante, não é combater as trevas que tenho dentro de mim, né? Basta fazer o bem, agindo bem. Então, é aquilo que Deus fala para Caim, né? Caim ficou, então, muito enfurecido e andava de cabeça baixa, diz o texto. Javé diz, por que você anda enfurecido e anda de cabeça baixa? Ele está dando abertura às trevas. Se você agisse bem, então, a capacidade de remediar, de refazer, andaria com a cabeça erguida. Então, a necessidade de retomar e refazer aquilo que foi feito. Mas você não age bem. Quer dizer, você não dá espaço para o bem. Não dando espaço para o bem, as trevas agem. O pecado está junto à porta, como fera acuada, espreitando você. Ora, então eu não devo combater as trevas que tenho dentro de mim. Basta fazer o bem, porque agindo bem, estou combatendo as trevas. Se é verdade, quando se acende uma luz, as trevas fogem, não é verdade? Mas o negócio é o seguinte, as trevas fogem, mas fogem como? Elas se escondem para depois aparecer de novo. É um conflito interior dentro do ser humano. Não se consegue expulsar as trevas. Por isso, se deve praticar o bem para que a luz se manifeste dentro do ser humano. Depois nós vamos continuar a nossa reflexão com essa questão de Caim e Abel. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.